Se ser um herói ou ter uma vida cheia de emoções parece uma realidade muito distante da sua vida, é porque possivelmente você não aceitou quem você é. E eu vou te provar isso depois da vinheta. Sem enrolação, isso aqui não é coaching, isso aqui não é conselho de vida, isso daqui não é psicologia. Vamos falar uma coisa simples. Por mais que heróis, deuses e diversas outras entidades. Sem mais delongas, isso aqui não é coaching, não é psicologia, não é nada. Aqui eu vou falar de um estudo que não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Joseph Campbell. Ele desenvolveu uma certa tese, mas não da cabeça dele. Ele leu inúmeras obras de mitologia sobre heróis, deuses, lendas e diversas outras coisas, e ele chegou à conclusão que existe um passo a passo para você criar uma história de herói, ou talvez não seria um passo a passo. Meio que existe uma regra de uma história que soa bem aos nossos ouvidos, enquanto seres humanos, de coisas que fazem sentido. Então, a jornada do herói, que é a reunião desses passos que você basicamente usa para criar uma jornada de um herói, que pode ser aplicada até em Hollywood. Basicamente a Marvel usa, Senhor dos Anéis usa, Star Wars usou. Se você aplicar a mesma coisa para a sua vida, muitas coisas podem acontecer. Sem mais delongas, fiz aqui um PowerPoint para ficar mais fácil o entendimento. Aqui está a jornada do herói. Está aqui um esquema de como seria. Tem os passos e tem você. Eu não vou falar sobre todos os passos, eu vou falar de apenas 5 passos e como isso daí pode estar atrasando sua vida, ou a forma como você está enxergando o mundo, a forma como você está enxergando você mesmo e suas ações podem estar realmente atrasando o seu lado. Sem mais delongas, vamos falar do primeiro ponto. O primeiro ponto da jornada é conhecido como mundo comum. Eu vou ler aqui para vocês. A jornada do herói inicia mostrando o personagem principal em sua vida normal, no seu cotidiano. Nesta hora, podemos conhecê-lo de forma humana, quem ele é, com quem vive e o que faz. Isso daí é basicamente você nasceu. Isso aí faz parte da vida de qualquer pessoa. A partir do momento que você toma consciência que você existe, pronto. Você toma consciência que existe coisas ao seu redor, então basicamente você vai tomar consciência do mundo. Esse estágio aí, a não ser que você tenha algum problema real, assim, mental, que você nasceu com algum problema sério de saúde, que não é o caso, principalmente se você está me ouvindo, você já passou dessa fase, você não tem nenhum problema com isso. Segundo ponto, é o chamado aventura. Agora o nosso herói tem sua vida transformada da noite para o dia, por causa de um problema ou um conflito, e ele terá que deixar sua vida pacata para trás e assumir riscos para conseguir acabar com esses revés. Já ouviram alguém falar, muitos são chamados, poucos são os escolhidos? Eu acho que isso tem muito a ver com isso daí. Todo ser humano, em algum momento da vida, recebe algum chamado. Alguém falando assim, e aí velho, vai fazer o que da vida? Aquela pergunta quando te fazem quando você é criança, e aí, vai fazer o que quando crescer? Algum momento alguém vai te fazer essa pergunta, ou a vida vai te fazer essa pergunta, ou você mesmo vai se fazer essa pergunta. Mas isso é uma pergunta muito difícil. E muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes a gente nunca tem a resposta. Normalmente o nosso sonho de criança dificilmente é nosso sonho quando é adulto. Poucas são as pessoas que realmente mantêm o mesmo desejo desde o dia que elas são crianças até o dia que elas basicamente morrem, deixam esse planeta ou o que quer que seja. Então, isso também acontece com todo mundo. É muito difícil ter uma pessoa que nunca passou na vida dela nenhum chamado a nada, nenhum desejo pessoal, um sonho nem nada. Então esse passo também, eu acho que dificilmente é algum problema na sua vida. Terceiro passo. Aguenta lá que a gente vai chegar no grande ponto rapidinho. No quinto passo a gente vai já chegar em toda a questão. O terceiro passo é recusa ao chamado. Após o chamado, o herói fica com medo do que virá pela frente quando ficará frente a frente com um grande desafio. Esse medo faz com que ele, a princípio, se recuse a fazer algo e até mesmo tente ignorar a situação para continuar com a sua vida normal. E aqui já começa o problema. Falando sério mesmo, preste atenção.
O que eu acabei de falar sobre ser criança. Você tinha um sonho? Você não tinha um sonho? Às vezes, se eu não me engano, quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser astronauta. Eu tive esse sonho, né? Que eu já tive. Eu não lembro porque eu desisti. Mas talvez o motivo que eu desisti foi que eu pensei, não, isso aqui é difícil demais. E você recusou seu chamado. Você recusou talvez a sua real vocação. A gente não sabe. Mas em geral, todo mundo tem aquele momento de recusa. Porque, não, entrou na adolescência, tá preocupado com outras coisas, tá preocupado com isso, tá preocupado com o vestibular, tá preocupado com o Enem, tá preocupado em achar um emprego, tá preocupado em sobreviver. Muita gente basicamente vive para botar comida na mesa. Então isso é uma realidade de muita gente. E aí não se sinta frustrado se você teve um sonho no passado e você recusou. Porque até o final do vídeo a gente vai entender como recuperar esse sonho e o que fazer para sua vida começar a mudar de agora. Então, recusar o chamado é normal. Quem não recusou o chamado virou lenda desde já. Se a gente for citar aqui o nome, foi Jesus Cristo. Ele já nasceu, desde o início ele sabia qual era o chamado dele, ele nem recusou. A história do herói dele já começou dali. Ele já se tornou uma lenda. Mas vamos continuar aqui no nosso PowerPoint. O 4. Encontro com o mentor. O herói conhece alguém, geralmente mais velho e mais sábio, que se tornará seu mestre. É um encontro com o mentor. Este será o seu guia que o ajudará a encontrar coragens e forças para enfrentar os seus piores medos. Isso aqui eu não coloquei, mas às vezes também você não precisa encontrar um mentor. Às vezes a própria providência divina vai te colocar frente a frente com não um mentor, mas com o conhecimento que você precisa. E o que seria isso? Chega num momento na vida que as coisas começam a estabilizar um pouco mais, aquela agonia da juventude passa um pouco, e você começa a olhar para o mundo e às vezes aquela pessoa assim um pouco mais experiente, talvez o seu professor da universidade, talvez o seu chefe no trabalho, ele vai ser o teu mentor. O teu sonho é ser um mecânico, você começou de aprendiz de mecânico, talvez o seu chefe, ele vai ser o seu mentor. Ele vai ser o cara que ele vai te dar os primeiros passos. Em algum momento da vida a gente vai conhecer alguém ou a gente vai estar posto a um determinado local que vai nos ajudar a iniciar aquele sonho, aquela vocação que todo mundo tinha. E que isso que vai trazer a vida, aquela vida emocionante. Porque, é sério, pare e pense, ter dinheiro é muito bom. Mas se você chega no limite da sua vocação, se você vira um gênio no que você faz, você vai ganhar dinheiro. A diferença é, a sua vida, além de dinheiro, ela vai ganhar um algo a mais que às vezes o dinheiro não compra. É aquela sensação de aventura, de perseguir alguma coisa. Quem aqui já jogou videogame, ou quem jogou RPG, já ouviu falar de level, experiência, é tipo assim, é você começar a ver sua vida como um RPG, que você tá o tempo todo pegando mais e mais experiência, se aprimorando mais e mais, e se tornando mais e mais forte. Você tá cada vez mais perto do seu sonho, às vezes você transcende o seu sonho inicial, e você entra num novo ciclo, talvez um vórtice que você fala, meu Deus, até onde eu posso ir nisso daqui? Então, vai chegar esse momento. Se não chegou esse momento, espere. Se não, assim, espere no sentido assim, talvez você ainda não tá na condição de correr atrás, de largar tudo e ir atrás de um mentor. Talvez você não tá na decisão que você ainda precisa, talvez, ter o primeiro emprego para ter condição de pagar um curso, alguma coisa assim, apenas para você estudar, para conseguir começar a colocar sua vida nos trilhos. E agora a gente vai para o quinto e último ponto, que é o ponto crucial de tudo, que é como eu abro a abertura, que o problema é você, que é a travessia do limiar. Com a ajuda do seu mentor, agora o herói está preparado para enfrentar o desconhecido, está preparado para encarar de frente o problema e lutar até resolvê-lo. Esta etapa também é conhecida como o cruzamento do primeiro portal, pois é a primeira grande mudança que o herói passa. E aqui estamos falando de mudanças que podem acontecer na nossa vida diária, tais como uma mudança de casa ou um novo emprego, por exemplo. Enfim, coisas que vão mudar as nossas vidas. E aí que é a questão. Muita gente, às vezes, não segue o sonho, não faz o que quer, porque às vezes não se aceita como é. Veja como é o herói, você tem que aceitar que você é um herói. Porque aceitar que você é um herói não é fácil. Já assistiu Homem-Aranha? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Talvez você tá
naquele pensamento, pô, eu quero usar o meu tempo livre para ir numa festa. Eu quero usar meu tempo livre para jogar videogame. Eu quero usar meu tempo livre para ir na casa de meu amigo. Mas o herói, ele tá usando, ele não tem o tempo livre. O tempo livre dele, ele tá ocupado como Homem-Aranha combatendo o crime, ajudando a vizinhança. Sabe? O Homem de Ferro, lembra do lado do Homem de Ferro, quando ele ficou preso, ele botou a bunda na cadeira para construir uma armadura. Ou seja, talvez o segredo é você botar sua bunda na cadeira, abrir um livro e começar a ler. Talvez o segredo seja você botar a bunda no chão e começar a consertar um carro, se seu sonho é entrar para a área de mecânica, é consertar uma máquina, se você quer, sei lá, ir para a área de mecânica industrial, resolver um problema elétrico, se você quer trabalhar com eletrônica. Então, a grande questão é você aceitar quem você é. É você aceitar que responsabilidades existem. E se você não aceitar ser quem você é e aceitar o seu sonho, aceitar o fardo de ser um herói, nada vai acontecer e você jamais vai cruzar o limiar. Porque o mentor, ele vai te levar até certo ponto. Mas para cruzar aquele ponto, só você. Só você. Vai chegar no ponto que talvez o limite vai ser o limite do seu mentor. E muitas vezes o seu mentor, o que a gente tem na sociedade, ainda é pouco. E ainda assim, o que você vai aprender, pode ver, quem trabalha em algum lugar, tem uma pessoa mais experiente, você fala, você aprende muito com ela, mas você, o tempo todo você percebe que existe um abismo. Porque essa pessoa que está lhe ensinando, ela não parou de estudar muitas vezes, ela também continua aprendendo. Então se você quer ser um herói, se você quer trazer mudança para sua vida, se você quer trazer uma vida mais animada, mais qualquer coisa, você tem que aceitar a sua vocação, você tem que aceitar que talvez você nasceu para ser um herói, e isso tem a ver com o seu sonho, o seu objetivo aqui de vida. Então, enquanto você não aceitar quem você realmente é, os seus defeitos, e tentar entender como lutar com seus defeitos e talvez vencer, eu vou dar aqui um exemplo, vou continuar no super-herói. O Homem-Aranha, ele tinha uma fraqueza, que era as pessoas que ele, teoria, ama. Que teoria não, que ele ama. Então, ele tem que lutar disfarçado. É uma fraqueza. Talvez você tenha alguma coisa que você tem que disfarçar, porque quem não quer ser um herói, ser visto como todos, ser assim, nossa, olha ali é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro quis mostrar quem ele é pra todo mundo. Mas o Homem-Aranha não, talvez ele não podia, ele não queria pôr as pessoas em risco. Lembra que o Homem-Aranha em geral sempre é um cara assim, meio pobre, um nerd. Ele tem um poder assim, mas não tem assim um poder de botar uma segurança pessoal pra família dele o tempo todo, como é Tony Stark. Então, basicamente, sem mais delongas, fechamos aqui. Aceite quem você é, aceite seu sonho, vá atrás, bote a bunda na cadeira e te garanto, sua vida vai mudar. Valeu, forte abraço, segue o canal, dá o joinha, estamos juntos. Valeu.